Graça e paz, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero poder encontrá-los todos bem, todos em paz. Nós vamos meditar na Palavra de Deus nesta noite. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 10. Uma palavra que fala sobre o medo, nós estaremos lendo nesse instante com os irmãos. Aqui tem uma resposta de Adão a Deus, né? Quando Deus estava passeando no jardim, depois que Adão comeu do fruto da desobediência, né? O fruto do conhecimento. Ele, ao perceber que o Senhor estava se aproximando dele, ele diz assim: eu ouvi a tua voz quando estava passeando no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Fiquei com medo. O tema é medo. Falaremos, meditaremos sobre o medo. Antes, quero orar com os irmãos nesse instante. Curva a sua cabeça nesse instante e vamos orar ao Senhor. Sei que você já fez isso durante o dia, mas nesse momento da meditação da Palavra de Deus, nós assim faremos. Querido e eterno Pai Celestial, nosso Deus amado, nós nesse instante, Senhor, nos dirigimos a Ti em nome de Jesus Cristo. Primeiro para Te agradecer, Senhor, Te agradecer pela bênção da vida, pelo Teu cuidado que o Senhor tem tido conosco até esse instante. Louvado seja o Teu nome. Graças Te damos, ó eterno Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E rogamos a Ti nesse instante, em nome de Jesus, que a presença maravilhosa do Espírito Santo esteja sobre nós, em nós, nos iluminando, clareando as nossas mentes, que nesse instante nós possamos estar sendo, por Ti, Senhor, conduzidos. Nós estamos distantes uns dos outros, mas estamos unidos na mesma fé, no único propósito. Pai eterno, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e rogamos a Ti, Senhor, a Tua presença na pessoa do Espírito Santo, Pai eterno. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Medo. Eu quero conversar com os irmãos a respeito de dois tipos de medo, né? Existem várias classificações para medo, mas eu quero trabalhar dois tipos de medo, um mais do que o outro, né? Primeiro, eu quero falar sobre o medo providencial, né? O próprio nome já nos dá uma dica, né? O medo providencial é um medo necessário, não é verdade? É um medo que é útil para nós, é um medo que nos proporciona precaução, né? É um medo que nos faz ter cuidado. E, portanto, este medo nos beneficia, nos livra de vários males, de vários impercalços da vida, não é verdade? Através desse medo nós temos cuidado, né? Infelizmente, muitos assim não vivem. Infelizmente, muitos acham que nada vai acontecer, que se tiver de acontecer, vai acontecer, e sai fazendo as coisas sem nenhum cuidado, né? Sem nenhum medo. Mas um medo providencial é um medo, posso até dizer, um medo sábio, um medo para as pessoas sábias. Porque, como eu disse, é um medo que nos proporciona cuidado, precaução, não é verdade? Então, esse medo eu tenho, e eu acho que você também tem, né? Porque quem não tem não é sábio, não é verdade? Mas existe também um medo escravizador. Esse medo eu não quero. Ele me ameaça, como pode também te ameaçar em alguns instantes. O medo escravizador, o medo que nos paralisa, o medo que nos toma, o medo que nos envolve.
um medo que nos cria pavor, ao ponto da gente perder, né, um pouco da razão, do raciocínio. Não é verdade? Esse medo é um medo escravizador. Esse medo, ele é nocivo para a nossa saúde, porque esse medo nos prejudica, esse medo traz doença, esse medo nos afasta de outras pessoas, nos tornamos inconvenientes, chatos, por causa desse medo que toma conta de nós, né? E esse medo também ele não agrada a Deus, né? Porque ele nos envolve tanto, nos apavora tanto, nos toma tanto, né? Que nós acabamos deixando um pouquinho de pensar na grandeza, no poder, na autoridade de Deus, não é verdade? Isso pode acontecer, né, queridos? Então esse medo escravizador é um medo nocivo à nossa saúde, né? E muitas vezes nós somos pegos por ele. Basta a gente ficar vendo a televisão, né? Basta a gente ficar vendo essa mídia e essa imprensa suja, né, que traz pavor sempre para nós. Esses governos aí, que nós estamos inseridos dentro deles, sendo comandado por eles, né? Aqui em São Paulo, Dória. Não é política, não quero entrar nesse detalhe, mas cria esse pavor em nós, né? Nós sabemos que é um pavor proposital, né? Que não é bom, é meio malicioso, né? Eu estava vendo algumas entrevistas de alguns especialistas nesta questão, né, de pandemia, de vírus, e ouvi uns falarem que o HN1 é muito mais perigoso e mata muito mais do que o coronavírus. Mas por que a televisão, por que esses governos que estão aí, do Rio de Janeiro, de São Paulo, não cria esse pânico, esse pavor sobre o HN1? Porque o HN1 tem vacina. Ele não precisa de leito, ele não precisa de hospital, ele não precisa de aparelho respiratório. Já o coronavírus precisa de leito, precisa de aparelho respiratório, precisa de hospital. E a gente sabe que os hospitais públicos não têm, porque não tem investimento, né? Então é mais fácil eles criarem o pavor para nos acuar, para nos colocarem aprisionados, para que não venhamos adquirir o vírus e não venhamos a encher os hospitais e eles ficarem encurralados porque não vão poder atender a gente, não é verdade? Essa é uma realidade. Então eles criam esse pavor, eles criam esse medo em nós e muitas vezes nós absorvemos isso, né? Uns mais, outros menos, mas a gente acaba absorvendo este medo, este pavor e a gente fica aprisionado com isso, né? Somos prejudicados em nossa saúde e até mesmo na nossa fé. Não é bom. E eu quero trabalhar com os irmãos como vencer este medo, né? Esse medo nocivo, apavorante, que aprisiona. Como vencer este medo? Quero trazer à memória dos irmãos um texto que se encontra em Salmo, no capítulo 23, versículo 4, quando o salmista diz assim: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a certeza. Não é vai estar, pode estar. Tu estás comigo. Essa certeza, né? Adquirir essa certeza pela fé. Ter essa certeza muito mais entranhada, muito mais em nós do que esse pavor. Ter a certeza que Deus está presente em nossa vida. Ter a certeza que nos umbrais de nossa casa o sangue do Cordeiro está. Ter certeza que mal nenhum chegará à nossa casa. Essa certeza pela fé, né? Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo.
E na sombra do Onipotente nós descansamos, porque 1000 cairão ao meu lado e nós não seremos atingidos. Ter essa certeza, né, em nossa vida, em nosso coração, faz com que este medo apavorante não tome lugar em nossa mente. Não tome lugar em nossa mente. Não nos domine, não nos aprisione. Fazer como o salmista falou. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Então esse é o primeiro passo, essa certeza pela fé inabalável, que não permite nenhuma variação, que não nos permite, titubear, mas que nos deixe firmes diante de qualquer situação. A segunda lição, a segunda palavra, o segundo ensino que a palavra de Deus nos traz é olhar sempre para o alto com fé. Olhar sempre para Cristo com fé. Olhar sempre para as promessas dele com fé. Não desviar a nossa mente para aquilo que o homem fala, para aquilo que é colocado na televisão, nos jornais, para os pavores que são criados. Não olhar para isto, mas olhar para o alto, olhar para Cristo com certeza absoluta. Olhar para cima. Tem um texto na palavra de Deus, em Mateus capítulo 14, um episódio relatado onde Pedro ele vai ao encontro de Jesus sobre as águas. Ele sai do seu barco e vai ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Observe que enquanto Pedro tem os seus olhos fixados em Cristo, tem o seu alvo, que é chegar até onde Cristo estava, ele não afunda. Mas quando Pedro olha para baixo, olha para a água, ele afunda. Assim é na nossa vida. Quando nós olhamos mais para os problemas, quando nós damos mais atenção aos problemas, ele nos envolve, ele nos consome, ele nos aprisiona. Isso nos prejudica na fé e na saúde. Não devemos olhar mais para os problemas do que para o alto, para Deus. Olharmos sim para os problemas, mas com um olhar de precaução, de cuidado, providencial. Apenas isto. E não para o problema como que se ele fosse maior do que o nosso Deus. Como que se fosse maior do que o que Deus pode fazer. Não olhar para o problema e dar vulto a ele, dar volume a ele, dar valor a ele, a mais do que ele merece. Esse é o segundo passo. Olhar mais e dar mais valor, focar mais em Cristo, em sua palavra, em sua promessa, do que nos problemas. Esse é o segundo segredo. Se Pedro não tivesse olhado para baixo, se ele tivesse focado permanentemente, perseverantemente em Cristo, ele chegaria aonde Cristo estava. Mas ele titubeou. Não titubie, não fragilize. Nós estamos num momento distante da nossa igreja, da comunhão, aprisionados em nossos lares. Não deixe que o veneno dos governadores e da televisão e dos jornais te infeccione, te atinja. Não permita isso. Quando observar esse quadro ou qualquer outro quadro,
Observe com um medo providencial, com um medo cuidadoso, para se precaver. Apenas isso. Não deixe que ele o tome. Não deixe que ele te envolva. Tenha certeza que o Senhor está presente em tua vida. Tenha certeza que Deus está presente. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Creia nisso. Tome posse disso. Tenha certeza disso. E olhe sempre para Ele. Olhe sempre para a cruz. Olhe sempre para Cristo. Sem titubear, né? Isaías diz no seu capítulo 43, quando passares pelas águas, você não se submergirá, e quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Amém, irmãos? Tenha certeza que Deus está contigo, está presente. Tenha certeza que nos umbrais da tua casa, que no umbral do teu coração, da tua mente, da tua família, o sangue de Cristo está. Olhe sempre para o alto, olhe sempre para Cristo, com fé, não titubie. Fique firme na presença do Senhor. Que Deus, através desta palavra que não é minha, possa te abençoar e que ela frutifique em sua vida. Que ela sirva para você neste momento de angústia, de tribulação, de pavor, de medo que toma conta desse país, principalmente da vida daqueles que não têm Jesus Cristo, né? Quero orar com você mais uma vez. Eterno Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos refrigera, nos ensina, nos acalenta, nos doutrina. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós temos a certeza da tua presença em nossa vida, em nosso lar. Temos a certeza, Senhor, que o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos olhado diretamente para ti. E rogamos que o Senhor não nos permita olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o teu Espírito Santo sempre nos alerte a olhar para o alto, para ti. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado da nossa igreja, IPI de Vila Formosa, de nossa família, igreja menor. Obrigado, ó Pai amado, e rogamos a ti que as suas mãos poderosas continuem a estar sobre a vida de cada um, o lar de cada um, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e a comunhão, a consolação, o refrigério, a amizade do Espírito Santo sempre esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Aonde você estiver, diga amém. Deus te abençoe. Um prazer, uma alegria. Espero novamente voltar aqui enquanto não pudermos estar em nossa igreja. Amém, queridos? Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, na paz do Senhor. Amo todos vocês, em Cristo Jesus.